Beleza, então. Deixa eu compartilhar minha tela. Todo mundo consegue ver minha tela aí? A tela que Sim, vocês, sim, tá dando para ver. a tela que vocês estão vendo é uma que tem um cronômetro ou é uma que tem um full screen de... Live indexação é o que você precisa saber para ajudar nessa obra. Beleza, então tá certo. Ah, então tá, pessoal. O objetivo dessa live, né? Primeiro, é bom a gente saber os objetivos. Essa live ela tem o intuito de explicar para todo mundo que sente a necessidade e a curiosidade e sente a obrigação de cumprir mais esse mandamento da indexação, né, que faz parte da categoria, né, de templos e histórias da família, né, desse pilar da igreja. E aqui o intuito é não falar coisas, dicas avançadas sobre indexação e tudo mais, até porque eu não sou um expert em indexação, mas eu sei fazer o básico. E muitas das pessoas da igreja, né, ainda hoje, não sabem o que é indexação, não sabem enviar um lote, não sabem como funciona as coisas dentro desse lado aí da genealogia. Então, esse é o intuito. Primeiramente, deixa só eu tirar uma coisinha aqui que está me atrapalhando. Aí, pessoal, problemas técnicos. Aí, voltamos. Primeiramente, para que serve a indexação, né? Caso vocês tenham dúvidas sobre os slides que eu estou passando, por favor, desmutar e falar, mandar brasa, tá bom? Para que serve a indexação? Então, a gente tem documentos históricos, documentos antigos, e a maioria são antigos, outros nem tanto, que eles estão disponíveis digitalizados. Então, alguém pegou e fez o scanner lá, né? Pegou, foi num scanner e escaneou esses documentos. Esses documentos eles estão disponíveis para a gente, porém eles estão só a foto, só a imagem lá. E o objetivo da indexação é a gente fazer a transcrição desses documentos digitalizados. Então, o que que é transcrição? Eu vou pegar alguma coisa que está em um lugar e vou transcrever para outro lugar. E esse outro lugar é o Family Search, né, da ferramenta de indexação. Então, eu bolei aqui, de forma bem simples, um fluxo, né, para a gente entender como que funcionaria, assim, uma visão de fluxo da obra. A indexação, ela pode ser decorrida, ela pode vir através de documentos de cartórios, de outros estabelecimentos, museus e etc., igrejas católicas, registros de batismo, obituários, registros de matrimônio e etc. Então, os documentos eles estão lá, são transcritos para o sistema, e depois que eles são transcritos, vem a obra de genealogia. Nessa obra de genealogia, nós temos os registros vindos de inserção individual. Então, o que que seria inserção individual? Eu tenho um registro dos meus familiares, né, dos meus antepassados, e eu abro o Family Search e coloco na minha árvore. Se caso a pessoa estiver falecida, então esse registro ele vai estar público. Todo mundo consegue olhar esse registro, né? E através de registro de indexação. Então, as pessoas que fazem, né, a indexação, né? Quando a gente faz a indexação, a gente transcreve isso para o Family Search e essa transcrição, ela vira um registro, um ID, dentro do Family Search. E aí, quando nós fomos procurar os nossos antepassados, nossas árvores familiares, tanto horizontal quanto vertical,
a gente vai poder achar os nossos familiares lá. Por quê? Porque foi feita a indexação. E depois disso, né, ambos os trabalhos, né, um complementando o outro, a gente chega no templo e no templo nós conseguimos fazer as ordenanças vicárias. Então, uma coisa bem importante assim que eu aprendi uma vez com um líder é que qual é a maneira que nós podemos ajudar os nossos antepassados no templo? É fazendo as ordenanças vicárias por eles. E qual a maneira que os nossos antepassados nos ajudam no templo, né? Essa maneira é que a gente vai no templo e se relembra das ordenanças que um dia a gente fez, né? Então, a, essa obra de genealogia, né, os nossos antepassados nos ajudam dessa maneira e nós ajudamos eles. É uma via de mão dupla, que todos nós ganhamos, né? E o Senhor ganha em glória. Então, como acessar a ferramenta, né? É bem simples. Através desse site, então, se a gente acessar só familysearch.org, a gente vai encontrar o site mais comum que a gente já sabe, né? Que a gente vai logar e vai aparecer a nossa árvore familiar. Se a gente colocar o /indexing no final, a gente já vai ser mandado para uma tela da indexação, né? Nessa tela, a gente vai poder fazer o nosso login utilizando a nossa conta da igreja, a antiga conta SUD, e depois daí a gente vai conseguir consultar os lotes e tudo mais. Então, pessoal, só para deixar bem claro, eu vou estar explicando essas coisas de maneira prática, tá? No final, mas agora, nesses slides iniciais, a gente vai ver só aqui, né, coisas importantes. E depois, no final, a gente vai ter a nossa parte prática. Alguém tem alguma dúvida até agora? Se tiver, pode desmutar aí e pode me mandar bala. Ninguém? Beleza, então. Vamos continuar. Então, primeiramente, a categoria de lotes. Então, o que são lotes? Os lotes, eles são nada mais são que um grupo, um aglomerado de documentos, né, de imagens, né? E essas imagens, elas têm graus de dificuldade de leitura, né, de transcrição, que elas são divididas entre iniciante, intermediário e avançado, né? Então, por exemplo, iniciante, nós vamos ter letras garrafais na maioria das coisas, ou até mesmo datilografadas, né? E vai ser bem fácil da gente entender. O intermediário começa a ficar um pouco mais difícil e o avançado, por muitas vezes, a gente não vai entender, ou tem pessoas que têm mais experiência que sim vão entender. Então, para quem está começando, né? Eu aconselho aí ou no iniciante ou no intermediário. Hoje em dia, eu não consigo, pelo menos aqui nas minhas pesquisas, encontrar lotes iniciante, né? Mas os intermediários já dá para entender. É possível, é muito possível e factível uma pessoa que está começando a fazer os registros intermediários. Os idiomas de lotes. Então, nós temos idiomas, né? E isso é muito bom. Então, o idioma é o idioma do quê, né? É o idioma do meu site, do Family Search? Não, é o idioma dos lotes. Então, se eu tirar ali do português, que vai estar setado, vai estar já por padrão, e colocar em inglês, por exemplo, inglês dos Estados Unidos, ele vai vir apenas lotes dos Estados Unidos, que eles vão ser lotes digitalizados e com conteúdo em inglês. E assim por diante. Se eu colocar em alemão, vai vir só lotes da Alemanha e assim por diante. Isso é muito bom. Por exemplo, caso eu saiba alemão, eu sou descendente de alemão, isso é verdade, mas eu não sei alemão.
Mas caso eu saiba, eu vou procurar colocar ali alemão, o idioma, vou pesquisar e eu sei que tem alguns registros que meus lá que só estão na Alemanha. Então, eu vou tentar ajudar nessa parte de indexação para registros da Alemanha. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Não? Alguém falando no chat. Tudo certo? Beleza, é o Arthur. Carol tava Tudo pedindo certo o ID. aqui. A O Carol tava ID. pedindo o ID da reunião. Tá, eu acho que eu consigo. Só um minutinho, deixa eu parar aqui pra. Acho que eu consigo ver o ID aqui. Eu acho que vocês conseguem ver também na parte de. Na parte de cima. Em cima, se vocês mexerem na tela, vocês conseguem ver o ID da reunião. Tenta aí. Qualquer coisa, é só pegar o link que eu passei da live e colar no browser, no navegador, e ele vai abrir o Zoom. Seja no celular quanto no computador. Tenta aí qualquer coisa. Tenta por esse link aqui, Carol. Beleza, vamos continuar aqui. Então, além dos idiomas, dos graus de dificuldade dos lotes, nós temos especificidades dos lotes. Então, o que são essas especificidades? São coisas que são do lote em específico que eu peguei para trabalhar, né? Essas coisas, elas vão estar bem evidentes quando eu abrir o lote. É a primeira coisa que vai aparecer na tela. Vai aparecer uma janelinha dizendo as coisas que é para a gente tomar cuidado e algumas instruções mesmo dos lotes. Então, aqui nesse exemplo que eu peguei, ele fala assim: algumas imagens a serem indexadas podem conter registros que tenham apenas nome ou um nome sem sobrenomes, por exemplo. Então, aqui ele está dizendo que nesse lote pode ser que tenha, vai estar ali o campo obrigatório nome e sobrenome, mas pode ser que só tenha o nome só da pessoa, o primeiro nome. Então, sobrenome a gente vai ter que ignorar e colocar em branco, porque ele não tem. Então, essa é uma instrução que provavelmente a gente vai poder usar, né, durante a indexação. É sempre importante a gente ler, tá? Outra especificidade, instruções do projeto. Isso também é coisa que aparece na tela, né? Depois a gente vai ver na parte prática. Então aqui ele fala que se o registro não tiver informações sobre nascimento, casamento ou óbito, marque no passo 1 imagens como sem dados a serem extraídos. Então, às vezes, vai ter um registro ali, mas esse registro ele não tem as informações que nós precisamos preencher. Então, a gente coloca sem dados a serem extraídos. Então, esses são exemplos, tá, pessoal? Isso aí vai diferir muito dos lotes. Às vezes não muito, ou às vezes vai diferir algumas instruções, alguns pontos, alguns bullet points desses, mas sempre é bom a gente ler, né? Aqui é um vídeo, né? Então ele é uma barrinha que ele vai para cima e para baixo, né? E tem ali todas as instruções deste lote. Assim que a gente abre um lote, né, pela primeira vez, ele vai mostrar aquilo ali que eu coloquei no quadradinho vermelho, né? Ele vai dizer imagem 1 de 5, ou 1 de 10, ou 1 de 4, 1 de 2. E ele vai perguntar, essa imagem ela deve ser indexada, sim ou não? Isso aí, pessoal, a gente acontece porque às vezes a imagem ela está ilegível, não dá para entender nada.
às vezes ela foi digitalizada incorretamente, às vezes pode ter um registro a mais do que já está criado. Então, se a gente colocar sim ali, clicar em próxima imagem, ele vai rodar para a próxima imagem automaticamente e a gente vai poder dar um zoom e tentar ler as coisas que estão ali para ver se ela deve ser indexada ou não. Então a gente pode ver quantos registros tem através ali aquele carrosselzinho de itens. Então cada imagem daquela ali é um registro. Beleza, então algumas coisas importantes, tá? Que são itens que a gente vai usar na indexação. Isso não tem para onde fugir. Provavelmente a gente vai usar em algum momento isso. O item marcar campo como em branco. Então, isso é bem importante. Às vezes, como eu falei, a gente vai ter ali primeiro nome e sobrenome para colocar, mas às vezes não tem o sobrenome. A gente marca como em branco. Aí é um botão, mas se a gente colocar o mouse em cima dele, né, lá na tela do Family Search, a gente vai ver que existe uma tecla de atalho também, que se eu não me engano é Ctrl B. Ou não, ou Ctrl Shift B, alguma coisa assim. Mas essa é uma tecla de atalho, então para quem quer fazer as coisas mais rápidos, pode usar a tecla de atalho ou também pode só clicar no ícone, que vai funcionar também. Marcar campo como ilegível. Então, eu estou ali fazendo a minha indexação, mas está muito difícil de entender. Eu já perguntei no grupo ali de História da Família, já procurei ali, perguntei no grupo do Quórum se alguém pode me ajudar. Eu mandei no grupo de indexação que tem no Facebook e ninguém conseguiu saber o que é. Vou marcar como ilegível, porque às vezes realmente não dá para entender. Acrescentar um registro. Então, às vezes, nós temos ali 5 imagens e 5 registros, mas na última imagem ela tem mais de um registro. Então, eu consigo sim acrescentar mais um registro para o meu lote. O registro, pessoal, só para deixar bem claro, é as informações da pessoa, né? Então, às vezes a gente vai ter ali um registro de casamento, e esse registro, ele é um registro do noivo, por exemplo. Então, a gente vai ter ali nome do noivo, sobrenome do noivo, nome da noiva, sobrenome da noiva e etc. Só que às vezes nessa imagem ela tem dois registros de dois noivos diferentes. Então, a gente pode adicionar um registro novo. A gente também pode excluir um registro, né? Então, às vezes, ele vem por padrão criado 5 registros, mas a gente vê nas imagens que apenas tem 4 registros. Não, é isso mesmo. A gente pode sim deletar um registro. Ou a gente criou um registro errado, a gente imaginou que era mais uma pessoa na nossa indexação. A gente pode excluir também. E depois, algo que é bem legal, isso é exemplo de caligrafia, né? Então, a gente clicando ali, a gente vai poder ver exemplos de letras antigas, letras diferentes, letras de determinados lugares do mundo, e a gente pode tomar como base também. Se eu posso devolver um lote, então, por exemplo, eu peguei um lote para indexar e eu não vou conseguir terminar esse lote por algum motivo, esse lote está quase terminando, mas não vai dar. Eu posso sim devolver ele e outra pessoa pode terminar esse lote. Então, isso não tem problema. E se eu posso fazer um teste, né? Então, a gente pode sim. Existe uma maneira da gente fazer um teste sem a gente atrapalhar nada, sem fazer qualquer coisa errada na indexação, né? Só para a gente treinar realmente. E essa maneira é indo no site lá, que eu passei para vocês no início, clicando em recursos de ajuda, e depois a gente clica em tutorial, né? E é esse tutorial que a gente vai
vai fazer aqui na prática. Então, a gente vai praticar agora. Eu vou abrir aqui o Family Search e primeiro eu queria ver se alguém tem alguma dúvida aí, deixar aberto para quem quiser perguntar. A Perla mandou uma pergunta no chat ali, no escrito. Você procede da mesma forma que no Smart, se quiser ver no Note? Deixa eu ver aqui. Ela diz a videoconferência? Eu acho que deve ser. Sim, é a mesma coisa. Se abrir tanto no notebook quanto aqui no computador, ou no desktop, ou no notebook, ou no celular, é a mesma coisa. Então tá, então vamos abrir aqui o... Já vou compartilhar minha tela aí para vocês, tá bom? Deixa só eu abrir aqui primeiro. Conseguem ver minha tela aí? Sim, tá mostrando. É o Google Chrome? Agora sim. Uhum. Tá. Deixa só eu ver aqui, compartilhar novamente aqui. Aí, beleza. Então vamos acessar o site familysearch.org/indexing. Vocês estão conseguindo ver aí a minha tela? Uhum. Sim, tá na tua tela. Beleza. Espera aí que a minha esposa está tendo problemas aqui e eu estou preocupado com a gravação. Agora sim, beleza. Então tá, vamos acessar aqui o familysearch.org/indexing. E aqui no topo tem entrar no sistema. Então a gente entra, coloca a nossa conta da igreja. Agora eu estou na minha conta da igreja e eu vou em recursos de ajuda para fazer o tutorial. E clico em tutorial. Beleza, então. Então aqui a primeira coisa que ele manda pra gente é: bem-vindo à indexação do Family Search. Ajude a disponibilizar os registros de história da família para o mundo. Então é aquilo que a gente falou, a transcrição dos documentos digitalizados. Tente indexar um lote você mesmo com dicas para cada passo. Sobre essa demonstração, fique à vontade para explorar as informações que digitar não serão salvas. Então aqui a gente fica à vontade para errar, para a gente treinar realmente. Esse tutorial ele pode ser feito quantas vezes a gente quiser, tá? Então fiquem à vontade. Tablets podem ser muito pequenos para demonstração, ela foi projetada para telas maiores. Então aqui eles estão sugerindo a gente abrir num computador. Começar a demonstração. Então, a primeira coisa que a gente viu é olhar as instruções do projeto, né? Então, aqui ele fala: neste exemplo, você irá indexar um registro de óbito de Pernambuco, Brasil. À medida que indexarmos, nos concentramos em registrar nomes, datas e os lugares contidos nos documentos, pois essas informações são as mais úteis quando as pessoas estão buscando seus antepassados. Clique em OK para começar a indexar este lote.
E daí aqui ele mostraria aqui imagens, né? Mas por algum motivo o Frame Message não está mostrando. São amostras de imagens do projeto, do lote. E daí aqui ele fala algumas definições, né, de nomenclatura. Um registro, né, um lote e um projeto. Beleza, então isso aqui a gente pode ou deixar aqui ou a gente pode fechar. Então, vou fechar isso aqui. E a primeira coisa que ele fala aqui é aquele negócio das imagens, né, que ele mostra. Então, passo 1 de 8, examinar a imagem. Essa imagem ela deve ser indexada? Sim ou não, sem dados a serem extraídos. Então, a gente vai olhar se existem coisas aqui que façam sentido a gente indexar. Ali ele falou que geralmente são nomes, sobrenomes, lugares de nascimento e etc. Então, aqui a gente vê que aos 5 dias do mês de abril de 1951, neste cartório compareceu o senhor Lídio Ferreira da Silva, exibindo um atestado firmado pelo Dr. Vicente Vanderlei. E depois, mais adiante aqui... Será que não dá para parar o batuque aí? Ah, tá trocando pneu, bonito. Então, aqui ele fala, né, que faleceu de tuberculose pulmonar Edith Moreira da Silva. Então, essa é a pessoa que a gente vai indexar depois, né? Então, essa imagem deve ser indexada? Sim, ela deve. E aqui ele já abriu o registro dessa pessoa que a gente vai indexar. E ele nos dá todos os campos aqui disponíveis: nome do falecido, sobrenome, sexo, dia da morte, mês da morte, ano da morte, idade do falecido, nomes do pai, nomes da mãe e nomes do cônjuge. Então, aqui a gente vai olhar a imagem e vai colocar as coisas aqui. Ele dá uma dica aqui. Ele fala que a gente pode digitar aqui qualquer coisa e a gente pode apertar Tab, que ele vai para o próximo campo, né? Então aqui ele fala, tem certeza que essa informação é correta? Verifique a imagem. Por quê? Porque ele já sabe que não é esse o nome da pessoa. Então a gente vai colocar nome Edith. O computador desligado, ele não carrega mais. E depois nos sobrenomes Moreira da Silva. E a gente aperta Tab e ele vai para o próximo campo. E aqui ele está dizendo que a gente pode digitar M ou F, né, para definição de gênero, masculino ou feminino. Isso é um atalho, né? Se a gente clicar aqui, a gente vai ver o disponível na lista. A gente sabe aqui, né, que é feminino, está aqui escrito, né, na imagem. A gente coloca feminino. Caso fique muito difícil da gente ler, né, a gente consegue dar um zoom no mais aqui, ó, aproximar. E a gente consegue ler perfeitamente a imagem, né, as coisas que estão escritas. Depois a gente pode colocar aqui todos os registros. Então, vamos colocar aqui. Fazer tudo bonitinho aqui. Então, o dia da morte. Então, no dia 24 de março. Então, 24 de março. Então, aqui ele diz, eu posso digitar mar ou selecionar mar. Então, vou digitar mar, vou apertar Enter e ele selecionar para mim. O ano da morte, então, seria aqui, 1951. 1951. Idade do falecido, né? Então aqui ele fala de cor branca, natural de Alagoas, né? Estado de Alagoas, com 41 anos de idade. Então a gente coloca ali a idade, 41 anos. Então agora a gente vai ver, até aqui os campos eles foram obrigatórios, porque a gente tem esse asterisco aqui, né?
Esses aqui, eles não têm o asterisco, então quer dizer que eles já sabem que esses campos eles podem existir nos registros ou não. Então vamos ver se eles existem aqui. Então aqui, continuando, ele fala profissão, domiciliado, residente, estado civil, filho, filho de Pedro de Lima e Belani, quem sabe aí, pessoal? Belaniza? Belaniza, é o que eu entendi também. Belaniza de Lima. Belaniza. Todo mundo aí, Belaniza, então? Sim, Então vamos colocar aqui, filho de Pedro de Lima, e de Belaniza de Belaniza Lima. de Lima. Fechou. Nomes de cônjuge e sobrenomes de cônjuge. Vamos ver se tem aqui, então. Vai ser sepultado no cemitério tal e observações. Os pais, não sei o que, falecidos são naturais do estado de Sergipe. Então aqui ele fala a naturalidade dos pais. Ela falecida. A extinta era casada com Virgílio Moreira da Silva. Então a gente coloca aqui o nome do cônjuge. Virgílio. Opa. Tem certeza que está correta? Virgílio. Virgílio. Acho que tem acento. Vamos mostrar. Tem acento. Muito bem. Virgílio Moreira da Silva. Daí Deixa aqui. 7 filhos. Isso mesmo. Que deixa 7 filhos. Daí aqui tem os nomes dos filhos. Então, vamos ver aqui se a gente vai conseguir indexar o nome dos filhos também. Pode falar aí, seu Almeida. Maria de Lourdes, Maria de Lourdes. Virgílio, Edith, Edenildo, Elizabeth, Ana Maria, né? Isso. E Yara. De menor. Yara. Isso. Tem mais alguma informação nesta página que precisa ser indexada? Sim. Só que aqui ele não fala, ele não nos dá a opção de indexar os filhos, né? Então ele fala aqui nomes de falecidos, sobrenome de falecido e tudo mais. Então aqui neste exemplo a gente não consegue indexar esses filhos aqui, certo? Então como eu criei esse registro aqui, eu vou ter que deletar esse registro agora porque eu criei errado, né? Então aqui nessa caixa de lixo aqui, ou então aqui no meu caso, Command Shift e tecla menos, eu consigo deletar o registro. Então aqui ele pergunta se eu tenho certeza do que eu quero fazer. Então aqui, quais são os registros que você deseja excluir? Todos. Ou o registro atual? É o registro atual. E agora voltamos, né? Aqui ele está perguntando se tem certeza que está correta. Moreira da Silva. Muito bem, tá certo. Ele só está dizendo que não é com letra maiúscula aqui. O da é minúsculo. Isso. Então tá, a gente já indexou, era um único registro nesse lote. E a gente consegue enviar o lote agora. Não foi encontrado nenhum problema. Gostaria de enviar seu trabalho agora? Sim. Né? E aí ele fala que a demonstração foi concluída com sucesso. Então, essa é uma maneira, de maneira prática, né? A gente viu aqui como que a gente pode indexar.
Alguém tem alguma dúvida de tudo que a gente viu até agora? Ô, Tiago, Oi. quando acontece alguma coisa errada no lote, quando quiser enviar o lote, ele avisa que tem algum erro ali que possa corrigir. Uhum. Não é isso? Sim, sim. Se é alguma coisa que seja mais comum, né, que ele consiga detectar, ele avisa sim. Então tá certo. Aqui, pessoal, se a gente for em procurar os lotes, né, atualmente, né, no Brasil, a gente consegue ver aqui, deixa eu ver se tem iniciante, ó. Iniciante não tem. Não tem nenhum. E se eu for pesquisar intermediário, daí sim tem alguns. Tem Paraná, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, né? Então, se alguém aí quer ajudar na sua própria genealogia e talvez até encontrar um antepassado seu, né? Que é de Santa Catarina, pode encontrar indexando, isso é possível. Eu já ouvi testemunhos e relatos de pessoas que encontraram o registro, a pessoa que estava faltando na árvore dela através da indexação. Então você pode abençoar outras pessoas, porque outras pessoas vão pesquisar no Family Search e vão encontrar, e você pode ser abençoado também ali com o nome que você encontrar num lote, né? Isso é possível. Se, por exemplo, assim, eu falo inglês, né? Então eu vou procurar lotes em inglês, né? Então a gente consegue também. Iniciante, ó, tem um iniciante em inglês, né? Então é dessa maneira que funciona aqui os filtros. Eu clicando em indexar, pessoal, ele já vai mandar a gente pro lote. Então é bem simples mesmo. E daí é só a gente seguir todas as informações que a gente viu aqui nessa live e vai dar certo. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, eu estou indexando aqui, não entendi direito como significa, que letra é essa. Eu posso dar algumas dicas para vocês, né, que eu já fiz, né? Estar presente em grupos de indexação do Facebook, isso é muito legal. A gente consegue bater uma foto da imagem, né, só ali do que a gente quer decifrar, colocar lá e pedir ajuda dos irmãos, eles ajudam, é bem legal isso. Até tem não membros da igreja, né, que ajudam também. Pegar e fazer a mesma coisa, jogar no grupo da Sociedade de Socorro, do Quórum de Elders, jogar no grupo dos amigos do THF aqui da nossa ala, e eu garanto que todo mundo vai se ajudar, né? Uma outra dica também que é legal é a gente tentar pesquisar letras da época desse lote, desse documento. Então, a gente pesquisa como que seria um O, como que seria um G e assim por diante. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Oi, Tiago, tu Oi, consegue me ouvir? sim. Então, acho interessante também que algumas dicas, por exemplo, às vezes tem uma palavra, algum nome que a gente não está conseguindo ler, mas esse nome se repete no próprio registro. E Isso. em outra ocasião que o escrivão escreveu a mesma coisa, às vezes fica mais fácil de ler. Por exemplo, lá em cima começa, né, que fulano de tal compareceu ao cartório, né? E daí lá embaixo diz assim, a fulana falecida era casada com o declarante. Ou seja, o nome do cônjuge está lá em cima porque ele foi o declarante, né? Então tem coisas assim que a gente vai pegando essas dicas com o pessoal que já está mais safo nessa coisa de indexação. Então é muito importante mesmo participar desses grupos que tu falou, né? Porque às vezes a gente perde de indexar uma informação importante que está ali, mas por falta de hábito, às vezes a gente deixa passar. Principalmente essa de um nome parecer ser ilegível, mas ele está escrito novamente no mesmo registro. Uhum. Isso mesmo, isso serve para tanto substantivos, mas também a própria letra, né? Então,
Já aconteceu comigo, eu não sei aqui se é um G, se é um F, uma coisa meio estranha lá, o estilo da letra, mas eu sei que tem uma palavra que eu sei qual é, que tem aqui o G, então eu vou olhar se aquele G é o padrão do G da pessoa, e eu sei se depois se é um G ou é um F, aquilo que eu tô na dúvida. Então, padrões de letras, padrões de substantivos, né? Isso é bem importante a gente ficar ligado também. Muito obrigado aí, Carol. Tiago, eu tenho uma pergunta. Pode falar. É o seguinte, eu tentei indexar uma vez, tá? E aí o que aconteceu? Parece que eu fiz um registro, 2 registros. Quando eu fui enviar, tinha mais registros para indexar. E aí eu não consegui mais voltar. O que aconteceu? Então, Como eu quando vou saber quantos lotes tem? você clicou em enviar e confirmou daí para enviar o lote, Parece que não, eu não consegui enviar, entendeu? e ele não mostra lá nos meus lotes daí? Aí, tu já quer demais, né? Eu sou iniciante. Não, assim, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu também sou iniciante, tá, pessoal? Então não reparem aí nos meus lotes, mas eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Estão vendo a minha tela aí? Tá bem pequenininho. Ah, tá, já aumentei. Deu? Beleza. Então aqui, ó, nos meus lotes, que é essa seção aqui do site, ele vai mostrar todos os lotes que estão em progresso, que eu peguei para mim e cliquei ali em indexar. Né? Então esse aqui, quando eu estava fazendo o treinamento aqui, a live, as fotos, eu abri esse aqui. Né? Então ele vai estar aqui listado. Então eu sugiro você dar uma olhada, né? Abrir o Family Search Indexing, ele indexação via web, né? Para abrir essa página aqui. Deixa eu mandar o link disso aí, já que fica mais fácil mandar para todo mundo. Que nada mais é que um / my indexing no final. E ele vai mostrar todos os lotes que eu tenho aqui. Vou anotar aí, peraí. Provavelmente esse lote ele está listado aqui. Se você não conseguiu enviar o lote, ele está aqui, com certeza. Pode acontecer que o prazo final do lote ele atinja. Então aqui o prazo final é amanhã, 3 de maio. E esse lote ele vai vai voltar para alguém que quiser indexar, né, esses registros aqui. Então se eu abrir o lote aqui, ó, ele mostra aquelas informações do projeto. E ele mostra aqui, então as 5 imagens aqui, elas vão ser devolvidas para alguém que queira indexar, né? Se eu fiquei muito tempo sem abrir. Então ele tem um prazo de Thiago, validade também. Oi. Então, é interessante o que a Flávia comentou, porque assim, ó, se ela não conseguiu enviar o lote, ele teria que estar lá no início da página dela de indexação, nos meus lotes, como tu mostrou aí. Mas se ele expirou, ele foi devolvido. Vamos dizer que eu abri esse lote que foi devolvido por ter expirado o prazo que a Flavinha já iniciou. Quando eu abri, o que ela já fez vai aparecer para mim. Então, eu vou observar o que ela já fez e vou completar o que ela não fez, tá? E aí eu completo e envio o lote. E aí vai para um revisor. E o revisor vai revisar exatamente tanto o que eu fiz quanto o que tu fez. Ah, entendi. Então aqui, pessoal, não tem salvar e etc. Ele vai salvando automático. Entende? Como ele é via web, ele não é nada local. Antigamente a gente tinha que baixar um programa e os computadores eram lentos e daí acontecia vários problemas com indexação. Agora é via web, então ele não tem um salvar, ele vai salvando automaticamente. Ele fala aqui, informações salvas em tal horário.
Então isso quer dizer que tudo que eu fiz até agora está salvo. Se for devolvido, a pessoa vai ver. Entendi. Ô, Thiago, Então tá bom. Então entendi. Não preciso me preocupar então, né? Não. ô, Thiago, nessa Pode falar. imagem que tu tá compartilhando aí, tem 4 registros, acredito, né? Então, é importante ver se ali no início, bem no alto do menu, tá abrindo 4 janelas para você indexar 4 registros daquela única imagem. Né? Então, é Isso. uma imagem de um livro aberto, 2 registros de um lado, 2 registros do outro. Então, eu vou indexar 4 registros nessa única imagem que está me aparecendo. Então, no menu ali no alto, vai aparecer 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. Né? Aí, depois que eu acabar esses 4 que estão aparecendo nessa imagem, se o lote tiver mais imagem, ele vai pular para a próxima imagem, que pode ser que tenha mais 4. Né? Então, isso é importante a gente observar. Eu peguei um lote essa semana que ele dizia que tinha 4 registros para indexar naquela imagem, quando na verdade só tinha não, 2, um de cada lado da página, né? Então eu tive que deletar os 2 excedentes. Isso foi uma coisa que aconteceu. E outra vez aconteceu a menos. Tinha 5 registros para eu indexar e ele abriu só 4 opções, né? 4 registros. Por quê? Porque tinha um registro que estava começando naquela página que eu estava vendo, mas não estava terminando. Então, aí é um passo um pouquinho mais, para quem já tem um pouquinho mais de manha, que vai ter que pedir a página seguinte para continuar as informações faltantes, mas tu é sempre obrigada a indexar aquilo que começa na imagem que você está vendo. Se é um registro que está terminando, que está finalizando, a gente ignora, porque já deve ter sido indexado por alguém que pegou o início daquele registro. Isso aí. Isso aí eu não sabia, muita boa dica. Eu sou bem iniciante ainda na indexação, então não sabia disso aí não. A Perla, ela falou aqui, pessoal, a título de informação, iPad e tablet é mais demorado em indexação, se tiver atualizado o aparelho em uso mais lento ainda. Então, computador e notebook é a melhor escolha. Então, computador e notebook, com certeza, né? Seria a melhor escolha por causa da tela, você tem uma tela maior, é mais fácil você dar um zoom, né? E etc. E se você não tem aqueles tablets de última geração aí, que tem um processamento maior, fica mais difícil da gente visualizar PDFs, né? Dessas imagens, dar zoom e etc. Pode pesar um pouquinho. Então, certeza o computador é a melhor escolha. Mas não impede a gente fazer caso a gente tenha apenas dispositivos, smartphones e etc. Alguém tem mais alguma coisa para compartilhar, pessoal? E quando a tela vem escura, tem como eu clarear essa tela? Não as letras, sim a tela em si. A tela, essa parte Isso, toda está o aqui. registro aí que você vai procurar os nomes. Ah, tá. Incluindo esses sims aqui? Isso. Então, isso. O livro ali em si, o livro em si, que está os nomes das pessoas, né? Claro, Uhum. muitas Página vezes branca. você tem as letras que você procura. A letra não, acho que você tem onde. Mas para clarear, eu já peguei uma tela que ela é escura, não consegui ver. Tem como clarear para eu poder entender as letras? Tem ali uma ferramenta de ajuste de imagem, de brilho, de contraste, Certo. que dá para fazer isso sim, Estão né? vendo aqui? Mas dá para fazer e às vezes ajuda muito, né? É só numa situação mesmo assim, onde tu tá pegando uma foto queimada, alguma coisa assim, é que a gente vai dizer que não tem imagem para indexar, mas se tiver, e mesmo que ela esteja aparentemente ruim, quando a gente faz esses ajustes aí, ajuda bastante. Ó, aqui, ó. Aqui ajudou um pouquinho, né? Sim, não, bastante. Uhum.
É outra coisa, eu já peguei um lote que depois está pronto, eu tive que repetir ele, membro não acrescentou erros, tipo no preenchimento das datas, e eu tenho a certeza que eu tinha todo ele preenchido. Mas foi enviado o lote? Quando eu enviei o lote, ele demonstrou que tinha erros, Ah, certo? acusou erros no Aí, envio. acusou erro. Aí eu fui lá, verifiquei, não tinha data do processo de óbito, não tinha data de alguns que não tinham sido colocados, mas eu Uhum. tinha colocado. Aí eu tive que refazer um lote, assim, a página, umas 2 páginas de que refazer. E eu tinha preenchido tudo. Por que aconteceu isso? Eu acho isso estranho, mas se for para supor alguma coisa, eu daria a sugestão que seria a internet, sabe? Poderia ter dado algum problema na internet e ele não salvou algumas informações. Não sei se alguém Pode tem ser. mais alguma opinião aí. Ô, Thiago, eu acho que é isso mesmo. Pode ter sido um problema de conexão momentânea mesmo, que não gravou o que ele digitou. Isso é bem possível de acontecer, já aconteceu comigo também, né? E uma coisa que eu acho importante, assim, ó, quem vai começar a indexar agora, quem está aprendendo, né? Não se desesperar quando vem um registro que aparentemente parece legível, assim, tu não consegue. Para mim, na minha profissão, eu aprendi a traduzir hieroglifos porque eu leio receita de letra de médico todo dia, né? Então, para mim, já o meu olho está habituado. Mas para quem abre um registro, né, que eu, por exemplo, conseguiria ler com facilidade, outra pessoa lê e não enxerga nada. Então, se aparecer algum assim, devolve o lote, sabe? E vai tentando até abrir um que está datilografado, que está mais fácil, que é para você não desanimar e não desistir de indexar, porque quando a gente pega uma coisa mais desafiadora, assim, logo de cara, a gente pode desanimar. Então, para quem está começando, a minha dica é assim, ó, treinem lotes fáceis. Ah, mas não tem mais lote fácil, só intermediário. Mas mesmo nos intermediários tem coisa datilografada, tem coisa com letra bonita, né? Então, se pegar uns garranchos de 1800 e antigamente, aí, olha, sugiro que para vocês que são bem iniciantes, devolvam o lote, tentem pegar outra coisa, né? E para não desistir, que é para realmente ser tomado desse espírito de Elias aí, querer se engajar nessa obra da indexação, gostando de fazer a coisa. E aí depois vocês vão se acostumando, vão aprendendo, vão aprendendo a ouvir o espírito dizer o que está escrito ali, isso é muito bacana. E aí, quando vocês estiverem nesse nível de maturidade da indexação, vocês não vão rejeitar mais lote intermediário. É isso aí. É importante a gente perseverar, né, pessoal? Até porque isso foi um pedido do profeta, né? Na última conferência, ele falou disso, ele falou que a história da família era uma oportunidade, uma opção, né, para que a gente possa lembrar do templo e nesses tempos aí difíceis que a gente está longe dele, né? Então é bom a gente perseverar. Alguém tem mais alguma coisa? Já está terminando, tá, pessoal? Não vou tomar mais muito tempo de vocês. Eu só queria lembrar um pouquinho das bênçãos desse trabalho. Então, até agora a gente falou de coisas temporais, né, que são a maneira prática de se fazer. Mas o que que a gente ganha de bênçãos espirituais, né? Os membros que se envolvem com este trabalho, então, eles estão mais propensos a fazer oração pessoal e familiar, a estudar as escrituras individualmente em família, a fazer noite familiar regularmente. E normalmente, quando os membros fazem esse trabalho, participam do trabalho, eles estão mais propensos a frequentar todas as reuniões da igreja. Então, essa é uma bênção da história da família. E eu posso testificar disso para vocês. É real. Cada coisinha que Deus preparou para a gente tem uma bênção envolvida, né? E essas são algumas das bênçãos da história da família. Tanto a
genealogia quanto na indexação. E aqui eu coloquei os pilares, né? Os pilares das bênçãos desse trabalho. Então, fazendo esse trabalho de templos de história da família, a gente vai estar ajudando na obra missionária, na retenção dos membros, na reativação e no ensino do evangelho. A obra missionária, o trabalho de templos de história da família, ela é uma ótima oportunidade de a gente falar do evangelho para as outras pessoas, né? E de reativação de pessoas que talvez estão desanimadas, né? É uma bênção, né? O Senhor, ele garante isso nas escrituras, né? Nas palavras dos profetas, que se fizermos a história da família, se fizermos esse trabalho, a gente vai estar mais propenso, né, a frequentar a igreja. Então é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Ô, Tiago, Oi. tudo tranquilo. Eu gostaria, no caso, né, na minha opinião, nós convidar mais pessoas para participar desse treinamento, que é muito importante, né? A gente sabe que foi todo mundo convidado, mas eu achei poucas pessoas, só 9 pessoas que estão participando, né? 9 ou 10. É isso aí, é uma velha guerra, né, da história da família, né? A gente Tiago, engajar mais pessoas. te Pode falar perguntar, aí. tu tens tu pretende colocar isso em alguma plataforma de streaming, sei lá, YouTube da vida, qualquer coisa, para disponibilizar para as pessoas o treinamento? Uhum. Então, eu posso ou botar no YouTube, ou eu posso, sei lá, mandar um link para as pessoas baixarem o vídeo. Posso fazer o que for julgado melhor, né? Mas eu estou gravando aqui e para que a gente possa atingir o máximo de pessoas aí para eles todos aprenderem o básico, pelo menos. Legal, muito bom. Depois manda para mim, que daí eu consigo compartilhar até na estaca. Beleza, então. Ô, Thiago e Almeida, realmente foram poucas pessoas, mas acho que até superou a minha expectativa, Ah, sim. porque eu vejo que as irmãs têm muita dificuldade. Eu anunciei no grupo da SOC, no grupo da liderança, mas implica em saber usar o Zoom, implica em instalar o Zoom. Então, algumas pessoas ainda não têm intimidade com essa ferramenta. Então, eu acho que tu fazendo o upload para o YouTube vai ser de mais fácil acesso. Eu vou conseguir compartilhar e com certeza mais irmãs vão assistir. E daí, acho que elas podem se interessar mais e tua próxima live, de repente, pode tentar fazer no próprio YouTube ou no Facebook ou em outra ferramenta em que elas não precisem acessar o Zoom, que eu acho que vai ter daí mais gente participando. Será que tu conseguirias? Eu acho que sim, eu acho que até daria para fazer. É meio que um mato meio indesbravável, acho que essa é a palavra para mim ainda, mas eu vou desbravar lá como fazer uma live no YouTube e eu posso sim fazer. Não desanima, menino. Vamos para frente. Não, tá ótimo. Olha, eu já considero uma vitória a gente ter tido aí 10, 11 participantes, né? Então, acho que foi bacana, valeu. E só o fato de tu deixar disponível depois, a gente vai compartilhar mais. Eu acho que as próximas vão ser melhores ainda. Parabéns, Thiago, e obrigada. Muito obrigado a todos. Eu queria só deixar aí a minha disponibilidade para todo mundo que quiser saber um pouco mais desse básico da indexação. É só me mandar uma mensagem no WhatsApp aí, fiquem à vontade. Não sintam-se envergonhados. Eu também não sei muita coisa de indexação, mas eu sei o básico, então eu posso ajudar vocês. E cenas dos próximos capítulos, então estou planejando um trabalho de agendamento de reuniões particulares. Então, quem tiver dúvidas sobre genealogia e tudo mais e quiser uma ajuda, meia hora em um dia da semana, eu vou estar compartilhando aí com vocês a minha disponibilidade para isso, tá bom?
Parabéns. Show de Então bola, tá meu certo. querido. Muito Valeu. obrigado. Abração. Tchau, tchau.